A Associação Italiana Giuseppe Verdi preparou para hoje um acontecimento muito importante, porque faz uma volta ao passado. E nessa volta traz para o presente a sua tradição, a sua eficiência. 3 de agosto de 1903. 3 de agosto de 2020. 117 anos de história nos separam dessa época primorosa, quando tivemos a fundação desta sociedade, a Associação Italiana Giuseppe Verdi. E hoje, impedidos do nosso costumeiro ritual, em que nos abraçamos, nos revivemos, cantamos, festejamos emoções, devido ao problema que o mundo todo está assolado, fomos tangidos para outros nortes e apresentarmos uma live, porque jamais poderíamos deixar que esta data passasse em silêncio. É grande demais o acontecimento. Uma volta ao passado. Società Italiana de Mutuo Soccorso Giuseppe Verdi. Quem se lembra? Quem se recorda? Em homenagem ao grande compositor de óperas Giuseppe Fortonino Verdi. Ele, falecido anos antes. O nosso voto de louvor aos imigrantes que vieram de diferentes regiões da Itália, principalmente do Vêneto, e mais Emília-Romagna, Lombardia, que aliás é nome de rua na cidade de Salto, e muito mais do que isso, do Vêneto, e mais nome de rua em nossa cidade, honrando as tradições italianas. Lombardia. Mais de Campanha, Sicília, Nápoles, aliás, capital Nápoles, e outras de suma importância do sul da Itália. Mas o tempo passa muito depressa. Carlos Gomes fez a música Guarani, em parceria com Giuseppe Verdi. Dessa fusão toda, Carlos Gomes, Giuseppe Verdi, surgiu União Musical Gomes Verdi, a mais autêntica de todas as uniões, numa fusão de nomes que retratam o símbolo maior e mais elevado de nossas músicas. Nisso tudo, uma representação eloquente de uma banda que durante grande parte de sua existência teve à frente o maestro João Batista Dalla Vecchia. Poucos, na verdade, conhecem a sua história. Poucos têm essa recordação emanada de alma para alma. Poucos conhecem a sua existência. O professor João Batista Dalla Vecchia foi prefeito da cidade de Salto, numa época em que o executivo era comandado por Vicente Civitaro, popular chinchino. Ele o fez de modo emergencial, mas ele foi prefeito. Escola Anita Garibaldi. Quem pode se lembrar? A forma diferente de se escrever, a voluta das letras, os espaços coordenados, a tangência de cada letra e a beleza de uma grafia que se estendia ali em rincões. Ainda hoje, muitos têm essa técnica de escrever, uma herança deixada pelo professor João Batista Dalla Vecchia. O professor Dalla Vecchia fez de Salto o seu berço, a sua casa, a sua vida. Ganhou status e prestígio, mas prezou sempre pela simplicidade e pela humildade que o caracterizaram como um grande homem, um grande personagem na história da vida. Por favor, apresentadora Cássia Quirino. Hoje é um grande dia para a Associação Italiana Giuseppe Verdi, pois comemoramos o seu 117º aniversário de fundação. Devemos lembrar que a Associação Italiana Giuseppe Verdi é a entidade mais antiga de Salto em atividade. Fundada em 3 de agosto de 1903, com o nome de Società Italiana Mutuo Soccorso Giuseppe Verdi, e desde sua fundação teve grande importância na vida dos imigrantes italianos e de toda a comunidade saltense, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento da cidade. Possui um grande imóvel denominado Complexo Arquitetônico Giuseppe Verdi, na esquina das ruas José Galvão e Floriano Peixoto, onde funciona a Sala Giuseppe Verdi, o Museu da Cidade Ettore Liberalesso, a Sala da Corporação Musical Gomes Verdi
e a sede da Associação Italiana Giuseppe Verdi. Nos tempos de hoje, a Associação Italiana Giuseppe Verdi dedica-se na divulgação da cultura italiana em nossa cidade e região, com o curso de língua italiana, promoção de eventos nas datas importantes, orientação aos descendentes para obtenção da cidadania italiana e o programa de músicas italianas Pranzo a Italiana, que é levado ao ar todos os sábados das 13 às 14 horas na Rádio Amiga FM. Continuemos com as nossas atrações de hoje. E neste instante, temos a honra em chamar para a sua palavra o presidente da Associação Italiana Giuseppe Verdi, senhor José Odair Peron, para fazer o seu discurso. Buonasera a tutti, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesta noite, comemorando essa data tão importante para nós. São 117 anos, como a Cássia acabou de falar, da sociedade mais antiga de Salto em atividade. Não é uma alegria que nós gostaríamos de estar com a nossa noite italiana, como todos os anos a gente tem feito, mas a pandemia, não podemos fazer essa parte, né? Mas, como o Gasparini acabou de falar, não podia deixar em branco essa data, né, Gasparini? Então, eu fico muito contente que vocês que estão acompanhando pela internet, uma coisa nova, uma tecnologia nova, mas fizemos a missa agora há pouco na Montserrat com o Padre Sonsini, uma missa de ação de graça, agradecendo tudo isso. Que, veja, gente, quantas entidades, né? Tivemos aí o Clube Ideal, que fechou, outras que estão sumindo, né? É difícil. E aqui o espírito dos italianos mantém essa atividade. Estamos rezando para Santo Antônio, que Deus mande mais gente, porque também até quando eu vou ficar, né? São 26 anos à frente, né? Mas a gente pensa que dê continuidade a tudo isso, que essa pandemia passe e a gente volte às atividades normais. Gente, muito obrigado a todos, buona serata e arrivederci. E num evento desta importância, não poderia faltar, evidentemente, a nossa boa música. E a boa música se faz presente agora com Geraldo José Casamata e Jacob Rocha.